Cheguei ao cemitério da Oliveira pouco antes do amanhecer, quando a névoa ainda se agarrava aos túmulos como se fossem fantasmas relutantes. Os portões de ferro rangeram quando os empurrei, um som que parecia enfatizar o peso que carregava no peito. Aos 45 anos, já estava acostumado a comandar salas de reunião e fechar acordos milionários com apenas um aceno de cabeça, mas ali, entre os mortos, senti-me pequeno e impotente. O cascalho estalava sob meus sapatos de couro italiano enquanto seguia pela trilha conhecida rumo ao túmulo de minha mãe. Haviam-se passado 5 anos desde o funeral dela, mas a dor permanecia tão fresca quanto naquela manhã chuvosa de abril, quando o caixão foi baixado ao solo. Naquele dia, não chorei, não conseguia, realmente, cercado por associados de negócios e parentes distantes que conheciam Isabel Morgado apenas como a mãe do magnata da tecnologia João Morgado, CEO da Morgado Inovações. Bom dia, mãe, murmurei, depositando um buquê de lírios, os seus favoritos, contra o granito liso da lápide. A pedra brilhava na tênue luz da manhã, com uma inscrição simples, porém elegante: Isabel Ana Morgado, de 1952 a 2020, mãe amada. Limpei algumas folhas caídas da base da pedra, meus dedos traçando as letras entalhadas com seu nome. O cemitério estava em silêncio, exceto pelo ocasional chiurear dos pássaros madrugadores e pelo distante murmúrio de São Paulo despertando além dos portões de ferro. Ali, naquele recanto tranquilo da cidade, o tempo parecia desacelerar, permitindo que memórias normalmente enterradas sob planilhas e teleconferências surgissem à superfície. Lembrei-me das tardes de domingo no nosso pequeno apartamento em Vila Liberdade, de minha mãe cantarolando antigas canções dos Beatles enquanto sovava a massa do pão, com a farinha salpicando suas bochechas. Ela trabalhava em 2 empregos, recepcionista durante o dia e garçonete à noite, só para garantir que eu tivesse tudo o que precisava. A bolsa de estudos para o Instituto Tecnológico havia sido meu passaporte para uma vida melhor, e o sorriso orgulhoso dela na minha formatura compensara todas aquelas noites em claro curvado sobre livros. Ontem, a empresa atingiu uma avaliação de 10 bilhões, contei a ela, acomodando-me na grama úmida, alheio ao possível estrago que isso faria no meu terno sob medida. Você não acreditaria na nova sede, mãe. Janelas do chão ao teto com vista para a Bahia, um jardim na cobertura, você adoraria a área de ervas. Fiz questão de plantar alecrim, como você costumava cultivar na janela de casa. O vento ganhou força, farfalhando entre as árvores de bordo que margeavam os caminhos do cemitério. Por um breve instante, pude quase ouvir sua risada suave, do jeito que ela zombava de mim por trabalhar demais. A vida não se mede em opções de ações, João, ela dizia, usando o apelido de infância que eu havia superado, mas secretamente sentia falta. Puxei o celular por hábito, conferindo os 47 e-mails não lidos acumulados desde que deixei minha cobertura no alto da luz 1 hora antes. A reunião do conselho era às 9, e Henrique apresentaria as projeções do trimestre. Eu devia revisá-las novamente antes de que droga, murmurei, empurrando o celular de volta para o bolso. Isso era exatamente pelo que ela me repreenderia. Mesmo ali, no túmulo dela, eu não conseguia me desconectar do império que construí. O império que, gradualmente, criou um abismo entre nós em seus últimos anos. Fechei os olhos, tentando recordar seu rosto sem o auxílio da foto emoldurada na mesa do meu escritório. Assustava-me como os detalhes começavam a se desfocar, a exata tonalidade de seus olhos, o contorno das linhas do riso ao redor da boca. O tempo a estava roubando de mim, pedaço por pedaço. Eu devia ter ido com mais frequência, confessei à pedra silenciosa. Naqueles últimos anos, sempre prometia ir ao jantar de domingo, mas sempre cancelava na última hora. Alguma emergência no trabalho, algum negócio que não podia esperar. Engoli em seco, lutando contra o nó na garganta. Achei que teríamos mais tempo. Essa era a cruel ironia do sucesso. Ele te dava tudo, menos aquilo que não se podia recomprar, o tempo. Tinha coberturas em 3 cidades, uma frota de carros que raramente dirigia e dinheiro suficiente para várias vidas. E, ainda assim, perdi o aniversário de 60 anos de minha mãe por causa de uma reunião com investidores em Tóquio. Abreviei nosso último Natal juntos para resolver uma crise de produto. E quando o hospital ligou sobre seu infarto repentino,
eu estava no meio de uma reunião e só verifiquei o celular 2 horas depois. Sempre tarde demais. Sempre tarde demais. Um tordo pousou na borda da lápide, observando-me com olhos curiosos antes de alçar voo. O céu clareava agora, e a névoa começava a se dissipar. Em 1 hora, eu precisava voltar ao meu outro mundo, o mundo de vidro e aço, de fusões e aquisições, de pessoas que me chamavam de Senhor Morgado e se agitando ao me ver entrar em uma sala. Mas, por ora, sentei-me em silêncio, deixando as memórias me invadirem como ondas. O tempo em que ela me ensinou a andar de bicicleta no Parque das Flores, correndo ao meu lado até eu encontrar o equilíbrio. A noite em que ficou acordada ajudando-me a terminar um projeto de ciências para o dia seguinte, ambos exaustos pela manhã. Sua voz me embalando durante tempestades que estremeciam as janelas do nosso apartamento. Eu consegui, mãe, falei baixinho. Tudo o que você sempre quis para mim. O sucesso, a segurança. A voz falhou, enquanto eu percebia a vacuidade daquelas palavras. O que ela realmente desejava era que eu fosse feliz, que encontrasse um sentido além da busca incessante por mais. E, por isso, não tinha certeza se havia conseguido. Estendi a mão, meus dedos percorrendo as datas entalhadas na pedra. 68 anos. Pareciam tanto longos quanto terrivelmente breves, uma vida condensada em 2 números separados por um hífen. O que aquele hífen reservaria para mim quando chegasse a minha vez? Aquisições e ofertas públicas? Ou momentos de conexão genuína, de um propósito que transcende as margens dos lucros? O cemitério ainda estava deserto, embora em breve os jardineiros chegassem para iniciar a manutenção diária. Essa peregrinação matinal havia se tornado um ritual para mim nos últimos meses, uma forma de reconectar-me com um tempo mais simples, antes que o peso do meu sucesso se transformasse em um muro entre mim e tudo o que era autêntico. Sentei-me à medida que a luz se intensificava, deixando a dor familiar da perda me envolver, em vez de combatê-la como fazia normalmente. Nas salas de reunião e nos jornais de negócios, eu era João Morgado, o inovador implacável que revolucionara a tecnologia médica com sistemas de interfaces neurais que tornaram possíveis tratamentos para condições antes incuráveis. Ali, eu era apenas João, um filho que sentia a falta da mãe e se perguntava se ela reconheceria o homem em que me tornará. Estou tentando, mãe, sussurrei, levantando-me com relutância enquanto os sinos da igreja ao longe tocavam 6 vezes. Meu motorista já deveria estar me aguardando nos portões, pronto para me levar de volta à vida meticulosamente agendada. Estou tentando lembrar o que realmente importa. Ao me virar para sair, o primeiro raio verdadeiro de sol rompeu entre as árvores, projetando sombras longas sobre o cemitério. Por um instante, senti uma paz inexplicável, um breve alívio do incessante barulho em minha cabeça. Vim em busca de uma conexão com o passado, mas talvez o que eu realmente precisasse fosse repensar meu futuro. Estava prestes a ir embora quando ouvi um som, um suave farfalhar de folhas que não combinava com o ritmo do vento. Ao me virar, notei uma pequena figura que se movia entre as lápides a cerca de 10 metros de distância. Uma criança, andando com aquela mistura curiosa de cautela e destemor que só os muito pequenos possuem. Por um momento, considerei me retirar. Meu tempo de reflexão havia terminado, e Diana, minha assistente executiva, já havia enviado 2 mensagens lembrando-me da reunião do conselho. Mas algo na solidão daquela criança me fez hesitar. Era incomum ver alguém no cemitério tão cedo, quanto mais uma criança sozinha. A menina aparentava ter cerca de 8 ou 9 anos, com cabelos escuros trançados e uma jaqueta azul que lhe parecia larga para seu físico esguio. Ela carregava um pequeno buquê de flores silvestres, claramente colhidas do prado que margeava a parte leste do cemitério. Enquanto eu a observava, ela se aproximou de uma lápide desgastada, a cerca de 9 metros do túmulo de minha mãe, e cuidadosamente depositou as flores à base dela. Havia algo estranhamente familiar em seu semblante que eu não conseguia identificar completamente. Talvez ela me lembrasse alguém da fundação beneficente que havíamos criado para crianças carentes no centro da cidade. Tinha participado de tantas campanhas e inaugurações que já havia conhecido centenas de famílias, embora raramente lembrasse nomes ou rostos além do necessário para as fotos.
Confira o relógio, eram 7h15. O conselho não ficaria contente se eu atrasasse, mas algo me ancorava ao lugar, observando enquanto a menina se ajoelhava ao lado do túmulo e começava a falar em tons suaves que eu não conseguia decifrar. A intimidade daquele momento fazia-me sentir um intruso, mas eu não conseguia desviar o olhar. Quando foi a última vez que presenciei algo tão genuinamente espontâneo, tão livre de intenções calculadas? A menina de repente ergueu o olhar, como se sentisse minha presença. Nossos olhos se encontraram através da grama úmida, e ficamos parados por vários segundos. Então, para minha surpresa, ela se levantou e começou a caminhar diretamente em minha direção. Endireitei a gravata num gesto reflexo, a armadura corporativa que usava sempre que me via diante de uma situação imprevisível. "Olá", disse ela ao chegar, com voz clara e destemida. Perto, pude ver que seus olhos eram de um castanho profundo, sérios além da idade, mas com um brilho de curiosidade. "Você está aqui para visitar alguém também?" "Sim", respondi, gesticulando vagamente para o túmulo de minha mãe. "Minha mãe." A menina assentiu solenemente. "Estou visitando minha avó. Nunca a conheci, mas o papai diz que ela era muito boa. Ele diz que eu tenho o sorriso dela." "Tenho certeza de que isso é uma qualidade encantadora", respondi, surpreso com a naturalidade com que as palavras saíram. Raramente converso com crianças, elas não fazem parte do circuito de investimentos ou dos laboratórios de tecnologia onde passo a maior parte do tempo. "Você vem aqui com frequência?" perguntou, analisando-me com franqueza. Havia algo desarmante em sua sinceridade, tão diferente das conversas meticulosamente medidas que preenchiam meus dias. "Quando posso." "Não tão frequentemente quanto deveria", confessei, lançando um olhar para os portões do cemitério, onde sabia que o Carlos estaria aguardando com o carro. "E você? Seu pai costuma te trazer aqui?" Ela balançou a cabeça. "O papai não sabe que eu estou aqui. Fica triste quando fala da vovó. Eu moro com a tia Sara na Rua das Palmeiras, é perto o bastante para ir a pé." Em seguida, com um toque de orgulho, acrescentou: "Sou muito responsável. Olho para os dois lados antes de atravessar e tal." Franzi a testa, a preocupação com uma criança desacompanhada superando momentaneamente minha relutância habitual em me envolver com a vida de estranhos. "Sua tia sabe que você está aqui?" "Ela está dormindo. Trabalha em turno noturno no hospital", respondeu, abaixando-se para pegar uma pedrinha lisa do caminho, virando-a em pequenas mãos. "Deixei um recadinho. Faço isso às vezes. É tão tranquilo aqui." A declaração, com uma maturidade surpreendente, me pegou de surpresa. Lembrei-me de como me senti quando comecei a visitar o túmulo de minha mãe, e encontrando uma serenidade inesperada entre os monumentos às vidas passadas. A maioria dos adultos jamais descreveriam um cemitério como um lugar de paz, que evitam esses locais, tratando a morte como algo a ser ignorado em vez de aceito. "Eu me chamo Lívia", disse de repente, estendendo a mão com formalidade. "Eu sou João", respondi, apertando sua mão com delicadeza, impressionado com o absurdo da situação. João Morgado, cujo aperto de mão havia selado a cor dos bilionários em 3 continentes, agora trocando cumprimentos com uma visitante mirim antes do café da manhã. Lívia inclinou a cabeça, estudando-me com uma intensidade inesperada. "Você parece triste", observou. "Meu papai às vezes também fica assim. Tenta esconder, mas eu consigo perceber." Abri a boca para oferecer uma das minhas defesas padrão, aquelas que usava com repórteres insistentes ou membros do conselho preocupados: "Estou bem, apenas focado nas projeções do próximo trimestre", mas as palavras não saíram. Havia algo no olhar inabalável daquela criança que tornava impossível mentiras educadas. "Acho que estou um pouco triste", confessei, surpreendendo a mim mesmo. "Este lugar traz tantas lembranças." Lívia assentiu, como se isso fizesse todo sentido. "É por isso que eu venho aqui também. Embora nunca tenha conhecido minha vovó, sinto que estou criando memórias com ela quando a visito. O papai diz que ela nos vigia." Meu celular vibrava no bolso, certamente outra mensagem de Diana.
O mundo real, sempre intrusivo. Mas eu relutava em interromper aquele estranho interlúdio. Qual túmulo é o da sua avó? Perguntei, lançando um olhar para onde a menina havia se ajoelhado anteriormente. Aquele ali, apontou Lívia para uma lápide modesta, parcialmente sombreada por um jovem bordo. Aqui tem um anjo no topo. O nome dela era Margarida, mas todo mundo a chamava de Mag. Esforcei os olhos para distinguir os detalhes à distância. Algo na localização me incomodava, ficava na seção antiga do cemitério, onde estava o sepultamento da família morgado há gerações, embora eu nunca tivesse dado muita atenção a esses parentes distantes. Quer ver? Lívia perguntou, já iniciando o caminho sem esperar minha resposta. Hesitei apenas por um instante antes de segui-la. Uma mensagem podia esperar. Henrique poderia conduzir a reunião por 15 minutos, se necessário. Em 20 anos de trabalho incessante, raramente permitiu um desvio não programado. Ao nos aproximarmos do túmulo, percebi que, apesar da idade, estava bem cuidado. O anjo de pedra no topo havia suportado o tempo com graça, seus traços suavizados, mas ainda discerníveis. As flores silvestres de Lívia repousavam à base, ao lado de pequenas oferendas deixadas anteriormente, uma pedra lisa, um cartão de beisebol envelhecido protegido em plástico, uma minúscula pulseira artesanal de miçangas coloridas. O papai diz que a vovó Mag adorava coisas simples, explicou Lívia, notando meu olhar nos itens. Por isso, trazemos presentes simples em vez de flores sofisticadas de floriculturas. Assenti, mas congela quando meus olhos captaram a inscrição na lápide, Margarida Isabel Donovan, de 1922 a 1987. Mãe e avó amada. Para sempre em nossos corações. Donovan. O sobrenome de solteira de minha mãe. Qual era o seu nome completo mesmo? Perguntei com a voz repentinamente rouca. Lívia Donovan, respondeu ela, levantando os olhos com leve surpresa pelo tom alterado. Lívia Margarida Donovan. Levei o nome da vovó. Minha mente disparou possibilidades. Donovan não era um nome incomum em São Paulo, especialmente entre famílias de ascendência irlandesa. Poderia ser coincidência. Contudo, a localização, tão próxima do nosso antigo sepultamento, e seu pai? Indaguei, tentando manter a conversa casual. Como ele se chama? Tomás, disse, ajeitando as flores. Mas os amigos o chamam de Toninho. Ele trabalha nos cais do porto. Tomás. Minha mãe já havia mencionado esse nome uma ou duas vezes ao longo dos anos, o filho de um parente com quem ela perdeu contato. Pouco dei atenção, absorto na minha própria ascensão, sem me importar com laços familiares distantes. Desculpe, não queria te incomodar, disse Lívia repentinamente, interpretando meu silêncio como aborrecimento. É melhor eu voltar antes que a tia Sara acorde. Não, você não está me incomodando, disse rapidamente. Estava apenas pensando. O túmulo da sua avó é muito próximo ao sepultamento da minha família. Lívia olhou para mim com renovado interesse. Sério? Talvez elas se conhecessem. Talvez sim, concordei, ainda processando as implicações. Será que essa criança tem alguma ligação comigo? Um primo distante, talvez? A coincidência faria sentido se Margarida fosse tia ou tia-avó de minha mãe. Preciso ir, Lívia disse, olhando para os portões. A tia Sara sempre vem me ver quando acorda. Espere, disse, procurando no bolso um cartão de visitas, antes de perceber o quão absurdo aquilo seria. Que criança de 8 anos carrega cartão de visitas? Em vez disso, perguntei, seu pai também vem aqui? Às vezes aos domingos, respondeu. Quando não está trabalhando. Ele se senta com a vovó e conta sobre a semana. Lívia acenou com a cabeça, e depois partiu em direção aos portões do cemitério. Fiquei ali, imóvel, observando-a partir, enquanto o mundo corporativo parecia ter perdido momentaneamente seu rigor. O dia passava sem que eu percebesse, imerso em reflexões e lembranças. Mais tarde, naquele mesmo dia, deixei o cemitério sem chegar à reunião.
Pela primeira vez em meus 15 anos como CEO, liguei e deleguei minhas responsabilidades sem oferecer explicações detalhadas. O choque na voz de Diana era perceptível mesmo pelo alto-falante, mas ela logo se recomporia. O senhor está doente, senhor Morgado? Perguntava, genuinamente preocupada por trás do formalismo. Não, Diana. Tenho um assunto pessoal para resolver, respondi. Palavras que me soavam estranhas, pois assuntos pessoais nunca haviam se sobreposto a Morgado Inovações. Após desligar, permaneci no cemitério, sentado em um banco próximo ao túmulo de minha mãe. As fileiras ordenadas de lápides se estendiam diante de mim, histórias enterradas enquanto o mundo lá fora seguia seu ritmo implacável. Não conseguia tirar da cabeça o sorriso de Lívia, aquele pequeno entalhe na bochecha esquerda que lembrava o da minha mãe, o mesmo que aparecia nas raras fotos em que permitia ser capturado em um momento desarmado. Retirei meu celular e abri a pasta segura onde guardava documentos pessoais, certidões de nascimento, a certidão de óbito de minha mãe, fotos antigas digitalizadas há anos e que raramente revisava. Eram tão poucos. Minha mãe nunca fora de acumular registros, e depois de sua morte, eu estive ocupado demais com a expansão da empresa no mercado europeu para organizar suas lembranças. Uma fotografia chamou minha atenção, uma impressão colorida desbotada dos anos 90 mostrando minha mãe em uma reunião de família. Dei zoom nos rostos, em busca de pistas. Lá, ao fundo, havia uma jovem que lembrava Margarida Donovan, a mesma cujo túmulo Lívia visitava. E ao lado dela, um adolescente com a mesma expressão séria e olhos escuros que acabará de ver em Lívia. Meu polegar pairou sobre a tela. O rapaz estaria com a idade certa para ser o pai de Lívia, Toninho. Mas quem seria ele para mim? Para minha mãe? Cresci acreditando ser filho único, que minha mãe nunca casara, que éramos apenas nós dois contra o mundo. Fechei o aplicativo de fotos e disquei um número que raramente usava. Jô? A voz surpresa de Patrícia Souza atendeu após a terceira chamada. Ela era a amiga mais antiga de minha mãe, a única pessoa daquela vida passada com quem ainda trocava cartões de Natal por obrigação. Está tudo bem? Você nunca liga nas sextas. Na verdade, eu quase não ligo, para ser sincero, respondi, passando a mão pelos cabelos. Preciso te perguntar algo sobre a mamãe. Isabel? Patrícia hesitou. O que houve com ela? Ela chegou a mencionar alguém chamado Tomás Donovan. Ou Margarida Donovan. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Então, Patrícia suspirou, um som pesado repleto de segredos guardados por décadas. Onde você está, Jô? Perguntou, em vez de responder diretamente. No cemitério da Oliveira. No túmulo da mamãe. Fique aí. Vou até você, disse, desligando antes que eu pudesse protestar. Enquanto esperava, caminhei entre as lápides, a mente fervilhando de possibilidades. As peças estavam lá, mas o quadro que se formava parecia impossível. Minha mãe era meticulosa em certas coisas, minha educação, nosso estilo de vida modesto mais digno, os valores que me transmitia. Será que ela escondeu algo tão significativo? E, mais importante, por que eu faria? Patrícia chegou 40 minutos depois, seu sedã prateado estacionando nos portões. Observei-a se aproximar, notando como os anos haviam marcado seu rosto desde o último jantar beneficente de Natal que participamos 2 anos atrás. Ela fora confidente de minha mãe desde os tempos de faculdade, a única pessoa em quem ela confiava absolutamente. Você está parecendo um zumbi, Jô, foram as primeiras palavras dela, avaliando-me com aquela franqueza que sempre me deixava desconfortável. Quando foi a última vez que você dormiu direito? Não estou aqui para discutir meus hábitos de sono, Patrícia, respondi com um tom mais ríspido do que pretendia. Hoje, conheci uma garotinha chamada Lívia Donovan. Ela estava visitando o túmulo da avó, Margarida Donovan. O rosto de Patrícia permaneceu neutro, mas seus dedos apertaram a alça da bolsa. E daí? E ela tem o sorriso da minha mãe. O mesmo meu. Disse que o túmulo dela fica próximo ao da nossa família.
Perto demais para ser coincidência, afirmei, encarando Patrícia. Ela desviou o olhar, como se procurasse uma rota de fuga entre as lápides. Encontrando-a, suspirou e gesticulou para o banco que eu havia deixado. Vamos sentar, sugeriu. Acomodamo-nos lado a lado, o sol da manhã já aquecendo nossos ombros. Uma gralha pousou próxima, suas penas preto e branco brilhando enquanto bicava algo na grama. Sua mãe me mataria se soubesse que estou te contando isso, Patrícia começou num tom baixo. Mas acho que ela não está mais aqui para fazer isso, não é? Voltou-se para mim com intensidade. Tomás Donovan é seu meio-irmão, Jo. As palavras me atingiram com força física. Eu já suspeitava de algo assim desde o instante em que vi o sorriso de Lívia, mas ouvi-las ditas tão claramente fez-me sentir como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Meio-irmão? Repeti atordoado. Como? Quando? Antes de você nascer. Isabel era jovem, tinha apenas 19 anos, e apaixonou-se por um rapaz da Zona Sul, Miguel Donovan. A mãe dele era Margarida, a mesma cuja lápide a menina visitava. Eles iam se casar, mas Miguel foi convocado para a Guerra do Vietnã. Ele não voltou para casa. Lutei para conciliar essa informação com a mãe que conhecia, prática, determinada, focada em construir um futuro seguro para nós. Ela nunca me falou dele. Nenhuma vez. A dor faz as pessoas agirem de forma estranha, disse Patrícia suavemente. Quando conheci Isabel na faculdade de São Paulo, ela já estava grávida de você e decidida a se virar sozinha. Miguel já fazia quase 2 anos que não estava presente. E o Tomás? Insisti, tentando seguir a linha do tempo. Se Miguel morreu antes de eu nascer, Miguel tinha um irmão mais novo, Shane. Depois que Miguel morreu, ele assumiu a responsabilidade por Tomás, que era apenas um bebê. Nunca houve romance, mas Shane se certificou de que seu sobrinho conhecesse a família do pai, explicou Patrícia com os olhos marejados. Quando Isabel engravidou de você alguns anos depois, a situação se complicou. Seu pai biológico não estava presente, e Isabel se viu dividida entre 2 mundos. Minha mente girava com as implicações. Então ela me escolheu, declarei, quase como se afirmasse que ela abandonou Tomás em favor de mim. Patrícia balançou a cabeça com firmeza. Não foi assim, Jo. Isabel queria ter ambos, mas a família Donovan tinha a guarda legal de Tomás naquele momento. Houve dificuldades. Minha mãe trabalhava em vários empregos, fazia cursos. Os pais de Shane, os Donovan, tinham uma casa estável, dinheiro. Podiam oferecer oportunidades para Tomás. Ou seja, ela o deixou, pensei, a ideia era difícil de aceitar. Minha mãe, que sacrificara tudo por mim, teve outro filho que acabou sendo deixado de lado. Ela não o abandonou, corrigiu Patrícia com firmeza. Ela fez uma escolha impossível que julgava ser a melhor para os 2. Mesmo depois, ela continuou participando da vida de Tomás, nos feriados, aniversários. Os Donovan eram pessoas decentes. Nunca tentaram afastá-la. E o que aconteceu depois? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Por que eu nunca soube disso? Por que cresci sem saber que tinha um irmão? O semblante de Patrícia se nublou. Quando você tinha cerca de 10 anos, Isabel conseguiu um emprego no Hospital das Clínicas, a posição administrativa que finalmente lhe trouxe estabilidade financeira. Ela começou a falar em buscar a guarda compartilhada de Tomás. Mas, até lá, Shane tinha se casado, mudado-se para o interior com sua esposa e Tomás. Os Donovan, Margarida e seu marido, se mudaram para perto, para ficar com o neto. Lembrei vagamente daquele período, minha mãe trabalhando longas horas, parecendo distraída e triste por meses. Atribuí aquilo às demandas do novo emprego, sem imaginar que ela estava lamentando a perda de outro filho. Quando voltaram para São Paulo, 7 anos depois, você já estava na faculdade do Instituto Tecnológico, lançando sua primeira startup, continuou Patrícia. Isabel tentou reatar com Tomás, mas muito tempo havia passado. Ele já tinha sua própria vida, sua própria identidade familiar.
E você? Ela hesitou. Você sempre foi tão focado no futuro que ela temeu perturbar sua vida com essa complicada história familiar. E quando exatamente ela pretendia me contar? Levantei-me abruptamente, a raiva subindo como a maré. Depois que ela morreu? Era esse o momento certo? Patrícia permaneceu sentada, sua calma contrastando com minha agitação. Ela tentou, Jo. Naquele último ano, quando insistia para que você viesse jantar, passasse os finais de semana com ela, não era apenas uma mãe solitária. Queria contar tudo. A revelação me atingiu com força esmagadora. Todas aquelas oportunidades perdidas, os convites ignorados, as ligações devolvidas dias depois, as visitas interrompidas por assuntos urgentes, todas haviam se perdido para sempre. Minha mãe morreu tentando compartilhar sua verdade, enquanto eu estava imerso nas projeções trimestrais. O Tomás sabe de mim? Perguntei, minha voz quase inaudível. Esse Tomás, ele sabe que tem um meio-irmão que comanda um império tecnológico? Sim, Patrícia disse simplesmente. Isabel mantinha-o informado sobre suas conquistas. Guardava fotos dos dois em sua estante. A imagem me abalou, minha mãe, em seu modesto apartamento no bairro do Jardim das Flores, olhando fotos de duas vidas distintas que ela havia construído. Será que ela os comparava? Se perguntava o que teria sido se as circunstâncias fossem diferentes? Será que a amava como me amava? E a menina, Lívia? Perguntei. A filha de Tomás. Isabel a conheceu algumas vezes antes de falecer. Ela a adorava, Patrícia suavizou. Dizem que ela é a cara da sua mãe naquela idade. Sentei-me de volta no banco, tomado por um turbilhão de sentimentos. Um meio-irmão, uma sobrinha. Uma ramificação inteira da minha árvore genealógica que eu nunca soube que existia, vivendo na mesma cidade, respirando o mesmo ar, carregando o mesmo sangue e traços. Enquanto eu construía amorgado inovações, erguendo monumentos de vidro e aço para celebrar meu sucesso, uma história paralela se desenrolava, oculta aos meus olhos. Quero conhecê-lo, disse de repente, surpreendido pela convicção na minha voz. Quero conhecer o Tomás. Quero conhecer meu irmão. Patrícia me observou, o olhar cauteloso. Tem certeza de que é uma boa ideia, Jo? Você construiu uma vida muito diferente da dele. Ele trabalha nos cais, vive de salário em salário. O contraste pode ser difícil para ambos. Não me importo, respondi, e falei sério. Ele é meu irmão. Lívia é minha sobrinha. São família. Patrícia assentiu lentamente, buscando o celular na bolsa. Vou falar com ele. Não posso prometer nada, mas tentarei, disse, apoiando brevemente meu ombro. Isabel ficaria feliz, sabe? Apesar de tudo, ela nunca deixou de esperar que seus filhos se conhecessem um dia. Enquanto Patrícia se afastava para fazer a ligação, voltei-me para o túmulo da minha mãe, agora com novos olhos. A lápide simples que escolhi parecia insuficiente, incapaz de capturar a complexidade da mulher que guardara tantos segredos e feitos de sacrifício. Pensava que estava honrando sua memória ao construir uma empresa de sucesso, alcançando a segurança financeira que ela sempre desejara para mim. Agora, porém, questionava se tudo aquilo fazia sentido, se o que ela realmente valorizava não era a riqueza ou as conquistas, mas a conexão, a família, o amor que perdurava mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Perguntei-me o que Tomás Donovan via quando contemplava o sorriso de sua filha, se ele reconhecia nela nossa mãe, se sentia a mesma mistura de amor e perda que começava a se desenrolar dentro de mim. Quais histórias ele ouvirá sobre mim? Qual versão de João Morgado habitava sua mente? Permanecia ao lado do túmulo, esperando que Patrícia voltasse com notícias que abrissem uma porta para um passado desconhecido ou confirmassem que certas pontes, uma vez quebradas, jamais se reconstruíam. De qualquer forma, sabia com absoluta certeza que nada mais seria igual. A narrativa cuidadosamente construída da minha vida havia se despedaçado em uma manhã, revelando câmaras ocultas que eu nem sabia que existiam. E em algum lugar de São Paulo,
um trabalhador dos cais chamado Tomás Donovan estava prestes a receber uma ligação que abalaria seu mundo tão profundamente quanto o meu já fora abalado. Patrícia retornou 20 minutos depois, com o semblante comedido. Ele aceitou se encontrar com você, disse sem rodeios. Domingo à tarde, na Ilha do Castelo. Ele costuma levar a Lívia lá para tomar um sorvete depois de visitar o cemitério. Assenti, sem conseguir articular palavras. A realidade do que estava acontecendo parecia me atingir como uma onda física. Um irmão. Uma sobrinha. Um ramo inteiro da minha árvore genealógica que crescia paralelamente à minha, invisível e ignorado. Obrigado, consegui dizer por fim, com Patrícia apertando meu braço antes de me deixar sozinho com meus pensamentos e o túmulo da minha mãe. Naquele dia, não retornei ao escritório. Em vez disso, encontrei-me dirigindo sem rumo pelas ruas de São Paulo, passando por lugares que marcaram minha infância, o centro comunitário onde minha mãe trabalhava aos finais de semana para ganhar um extra, o pequeno parque onde ela me ensinou a arremessar uma bola, a biblioteca pública onde passava horas enquanto ela cumpria seus turnos na lanchonete. Acabei parando no antigo prédio onde ela morava no bairro das Flores, uma modesta construção de 3 andares com escadas de emergência em zigue-zague na fachada de tijolos. Ela morou ali até o fim, recusando minhas repetidas ofertas de comprar um lugar melhor em um bairro mais nobre. Isto é lar, João, ela sempre dizia. Não preciso de luxo. Desocupei o apartamento após sua morte, tarefa que deleguei em grande parte a uma empresa especializada. Agora, perguntava-me o que eu poderia ter descoberto, quais fotos, cartas ou lembranças poderiam ter revelado essa história oculta se eu tivesse tomado o tempo para revê-las. O pensamento me enchia de arrependimento. Por impulso, fui até a minha unidade de armazenamento na região do centro, onde guardava as poucas caixas com pertences da minha mãe que não haviam sido doados ou descartados. O depósito climatizado estava repleto de artefatos da minha própria vida, móveis do meu primeiro apartamento, obras de arte que comprei mas que não cabiam na minha cobertura minimalista, prêmios e placas que comemoravam feitos empresariais. E ali, quase esquecidas num canto, 4 caixas de papelão rotuladas simplesmente mãe. Sentei-me de pernas cruzadas no chão de concreto, cercado pelos restos físicos da vida de minha mãe. A primeira caixa continha utensílios de cozinha, sua batida KitchenAid surrada, um conjunto de medidores, o bule de cerâmica que ela tanto amava. A segunda abrigava livros, em sua maioria brochuras com as páginas amassadas e lombadas rachadas, testemunhas de inúmeras leituras. Havia esquecido o quanto ela adorava romances policiais e histórias históricas, como se mantivesse acordada até tarde para ler, mesmo com turnos matutinos. A terceira caixa guardava roupas que eu jamais conseguiria descartar, o moletom desbotado do time de beisebol que ela usava, o suéter de cashmere azul que lhe dei no Natal, no ano em que minha primeira empresa abriu capital, o lenço de seda que ela usará na minha formatura no Instituto Tecnológico. Levantei cada peça, lembrando-me de como ficavam nela, do perfume de lavanda que exalavam. Foi na 4ª caixa que encontrei os tesouros que eu nem imaginava procurar. Debaixo de camadas de cartões comemorativos e recortes de jornal celebrando meu sucesso empresarial, havia um álbum de fotos encadernado em couro que eu não reconhecia. Ao abri-lo, vi uma versão mais jovem de minha mãe, talvez de 18 ou 19 anos, de braços dados com um jovem de uniforme militar. Estavam em um local que parecia ser a Ilha do Castelo, o mesmo lugar onde eu deveria me encontrar com Tomás no domingo. O jovem era atraente de maneira rústica, com olhos escuros e uma expressão séria que se suavizava apenas quando olhava para minha mãe. Miguel Donovan. Não podia ser outro. O pai de Tomás, o homem que morreu no Vietnã antes de eu nascer. Virei as páginas lentamente, assistindo à história de amor deles se desenrolar em fotografias desbotadas, no estádio, na praia de Santos, em um jantar de família com pessoas mais velhas que, certamente, faziam parte dos Donovan. Minha mãe parecia mais feliz do que eu jamais a tinha visto, radiante com uma alegria rara na nossa vida pragmática, voltada apenas para o trabalho. No meio do álbum, as fotos mudaram. Miguel desapareceu, e em seu lugar surgiu um bebê, Tomás, percebi com um sobressalto. Meu meio-irmão ainda em berço, embalado nos braços de minha mãe.
Um Tomás pequenino dando os primeiros passos vacilantes em direção a um jovem que devia ser Shane, o irmão de Miguel. Tomás apagando velas de um bolo de aniversário, enquanto minha mãe observava ao lado, seu sorriso tingido de uma tristeza que agora eu reconhecia. E então, abruptamente, uma nova sequência começou. Minha mãe grávida, a mão repousando sobre a barriga inchada. Eu, como recém-nascido, minúsculo e corado, em um berço hospitalar. Por algumas páginas, as fotos mostravam ambos, Tomás, com cerca de 3 anos, olhando com curiosidade para o bebê que eu era, e minha mãe segurando-nos com uma expressão de emoção complexa que eu mal conseguia decifrar. Depois disso, as imagens se separaram. Tomás aparecia com menos frequência, sempre em visitas planejadas, num parque, na praia, num que parecia ser um encontro de Natal. A última foto dele no álbum mostrava um menino de cerca de 9 ou 10 anos, parado, timidamente, ao lado de minha mãe fora de um estádio. Mesmo com a imagem desbotada, percebia-se a distância entre eles, a qualidade incerta da conexão. Fechei o álbum, sentindo como se tivesse invadido um luto muito íntimo. Todos aqueles anos, minha mãe carregara essa perda, um filho que fora deixado não por escolha, mas por circunstâncias, uma vida dividida por forças maiores que ela. Explicava tantas coisas sobre ela que eu nunca havia compreendido, sua ocasional melancolia em feriados, sua insistência em manter amizades antigas, como a de Patrícia, que a ligavam ao passado, e sua determinação feroz para que eu jamais carecesse de nada. Debaixo do álbum, havia um conjunto de cartas amarradas com uma fita azul desbotada. Com dedos trêmulos, desatei o laço e abri o primeiro envelope. A caligrafia era desconhecida, o papel amarelado pelo tempo. Querida Lizzie, dizia o início. A selva aqui é diferente de tudo que já vi. Os caras dizem que você se acostuma com o calor, mas mesmo após 3 meses, ainda estou suando tudo. Penso em você todas as noites. Nos nossos planos. Na casinha que conversamos em Dorchester para quando eu voltasse para casa. Cartas de Miguel enviadas do Vietnã. Dobrei-as com cuidado, incapaz de continuar lendo tamanha intimidade. Essas palavras não eram para meus olhos. Mas sua existência provocou outra percepção, e eu nunca conhecera realmente minha mãe como pessoa, separada do papel de progenitora. Nunca tinha me perguntado sobre seus sonhos além de criar-me, seus desgostos que iam além das lutas diárias. Mais fundo na caixa, encontrei itens mais recentes, um desenho infantil assinado para vovó, com amor, Lívia em letras desalinhadas. Um cartão de Natal com uma foto de família que mostrava Tomás adulto, ao lado de uma mulher pequena com Lívia entre eles, todos sorrindo para a câmera. Tomás tinha os olhos de minha mãe, percebi de repente. O mesmo formato, o mesmo olhar direto. Lívia tinha o sorriso dela. No verso do cartão, uma nota manuscrita: Feliz Natal, mãe. Queria que estivesse aqui conosco. Quem sabe no próximo ano. A data era dezembro de 2019, apenas meses antes da morte repentina de minha mãe. Será que ela estava planejando finalmente unir seus 2 mundos? Será que estava se armando para me apresentar à família que eu nunca soube que existia? Lembrei-me de nossa última conversa, uma ligação apressada na qual ela tentará me contar algo importante, e eu a interrompera, prometendo visitá-la em breve, mas distraído com o lançamento de um produto. Será que ela tentou me contar sobre Tomás e Lívia? Será que sabia que seu tempo estava se esgotando? As luzes fluorescentes do depósito zumbiam acima enquanto eu reempacotava cuidadosamente as caixas, colocando o álbum de fotos e as cartas no topo para tê-los sempre à mão. Lá fora já caíra a noite, as ruas do centro brilhavam com letreiros de restaurantes e faróis de carros. Eu não havia comido o dia todo, nem verificado o celular em horas. Nada disso parecia importar agora. Ao retornar à minha cobertura no alto da luz, senti-me diferente do homem que visitara o túmulo da minha mãe naquela manhã, um homem que acreditava conhecer suas origens, sua história familiar, a forma de sua vida. Agora, tudo parecia menos certo, a base de minha identidade abalava-se diante de revelações que eu ainda lutava para compreender. O domingo surgia, ao mesmo tempo próximo e infinitamente distante.
Como se preparar para encontrar um irmão que nunca soube que existia? O que poderia unir décadas de separação, vidas trilhadas em mundos totalmente diferentes? Estacionei na vaga reservada sob o prédio de luxo onde vivia, acenando mecanicamente para o porteiro. O elevador levou-me aos últimos andares com uma suavidade que, de repente, transformava o apartamento num espaço cavernoso e frio, apesar do design cuidadosamente planejado e da arte digna de museu. Sempre me orgulhei daquele espaço, do sucesso que representava. Agora, porém, me perguntava o que minha mãe pensaria ao visitar aquele local, se o veria como uma conquista ou apenas como mais uma manifestação da divisão entre seus dois filhos, um envolto em riqueza e o outro trabalhando nos cais para sustentar a família. Naquela noite, sonhei com a Ilha do Castelo, não como ela existia agora, mas como aparecia nas antigas fotografias de minha mãe e Miguel Donovan. No sonho, eu era ao mesmo tempo espectador e participante, vendo minha jovem mãe rir com Miguel, enquanto sentia a areia sob meus pés e o vento em meu rosto. Você entenderá um dia, ela dizia no sonho, mas não sabia se falava para mim ou para o fantasma de Miguel. O domingo chegou com a clareza nítida típica de São Paulo em início de outono, sol brilhante rompendo a neblina da manhã, o porto um vasto e intensamente azul cenário pontilhado de velas brancas. Mal tinha dormido desde sexta-feira, tendo passado o sábado revendo o conteúdo daquelas caixas, juntando os fragmentos da outra vida de minha mãe, a que se desenrolava paralelamente à história que eu conhecia. Vesti-me com uma indecisão incomum, trocando de roupa diversas vezes antes de optar por algo que esperava ser casual, jeans escuros e um simples suéter marinho que minha assistente Diana certa vez disse que me fazia parecer uma pessoa comum, e não um magnata da tecnologia. Sem relógio, sem abotoaduras, nada que gritasse riqueza ou status. Hoje. Não era sobre João Morgado, CEO, já era sobre João, filho de Isabel Morgado, prestes a conhecer seu irmão pela primeira vez. A Ilha do Castelo não era mais uma ilha de fato, mas uma península que se estendia pelo porto de São Paulo, coroada pelo Forte da Independência em formato de estrela e circundada por um calçadão que oferecia vistas espetaculares da água. Cheguei cedo, estacionando próximo à lanchonete do Sullivan, aquele antigo quiosque à beira-mar que servia cachorros quentes e sorvetes há décadas para os paulistanos. Minha mãe às vezes me levava ali quando eu era pequeno, um raro agrado nos dias em que o orçamento permitia pequenos prazeres. Caminhei pela orla, observando famílias estendendo cobertores na grama, casais de mãos dadas, crianças correndo atrás de gaivotas com uma liberdade quase selvagem. A normalidade daquele cenário contrastava com o bater acelerado do meu coração. Em meio à multidão, poderia estar meu irmão, minha sobrinha, estranhos que compartilhavam meu sangue, minha história. Patrícia descrevera Tomás como mais ou menos da sua altura, cabelo escuro, geralmente usando um boné do time de beisebol. Poucas pistas para procurar num parque repleto de torcedores. Encontrei um banco de frente para a água e sentei, tentando acalmar meus pensamentos acelerados. O que eu diria? Como encontrar palavras que pudessem preencher o abismo entre nossas vidas tão distintas? Olhei para o relógio, 12h45. Eles chegariam às 13h. Pensei no álbum de fotos guardado na luva do carro, me perguntando se deveria tê-lo levado. Será que Tomás gostaria de ver aquelas lembranças de seus pais juntos, aquelas memórias preservadas por uma mulher que amara e perdeu o pai dele? Ou seria como sal nas feridas, um lembrete de tudo o que ele havia perdido? Senhor Morgado? A voz veio por trás, tímida, mas carregada de uma confiança que me lembrava, de forma surpreendente, minha mãe. Virei lentamente, o coração martelando no peito. Ele era inconfundivelmente meu irmão. Não porque nos parecêssemos demais, seus traços eram mais angulosos, a pele um pouco mais morena, o corpo mais robusto pelo trabalho manual. Mas algo na postura dos ombros, no olhar direto, uma herança de Isabel Morgado. Vestia de surrados, botas de trabalho e, sim, um boné do time, exatamente como Patrícia descrevera. Ao seu lado, Lívia segurava sua mão com confiança, os olhos arregalados ao me reconhecerem da visita ao cemitério. Tomás, consegui dizer, levantando-me e estendendo a mão num movimento automático. Pode me chamar de João. Ou João. Minha mãe sempre me chamava de João.
Ele hesitou por um segundo antes de apertar minha mão. Seu aperto era firme, calejado, a mão de alguém que lidava com barcos, cordas e ferramentas, não com teclados e telas sensíveis ao toque. Toninho, respondeu ele com um sorriso breve, que surgiu e se dissipou num instante. Só me chamam de Tomás quando estou em apuros. Lívia interveio, com a naturalidade dos pequenos. Oi de novo, disse, aparentemente alheia à atenção entre os adultos. O papai diz que você é meu tio. Eu não sabia que tinha um tio. Eu também não sabia que tinha tio, confessei, achando mais fácil falar com a criança do que com o homem que carregava os olhos da minha mãe. É um prazer te conhecer, Lívia. O silêncio que se seguiu estava repleto de perguntas não formuladas e acusações não ditas. Sorvete? Sugeriu Toninho, acenando para a direção do Sullivan. É a tradição de domingo por aqui. Parece perfeito, concordei, agradecido pela simplicidade do convite. Caminhamos em direção à barraca, com Lívia correndo adiante enquanto Toninho e eu mantínhamos uma distância cautelosa. O silêncio era preenchido por questões não feitas e acusações não pronunciadas. Ela não sabe de toda a história, comentou Toninho em voz baixa, olhando para sua filha. Só sabe que você é o outro filho da vovó. Ela é pequena demais para entender os detalhes complicados. Assenti, compreendendo. Isso é surreal, admiti. 2 dias atrás, eu acreditava ser filho único. O maxilar de Toninho se contraiu. Pois é. Eu sempre soube da sua existência. Aquelas palavras trouxeram à tona uma ponta de ressentimento, uma dor silenciosa. Não podia culpá-lo. Enquanto eu vivia alheio à sua existência, ele crescia à sombra de um meio-irmão bem-sucedido, assistindo de longe enquanto eu alcançava um sucesso que, de sua perspectiva, parecia impossível. Eu não sabia, disse simplesmente. Minha mãe nunca me contou. Se tivesse contado o quê? Interrompeu Toninho, a voz ainda baixa, mas com uma intensidade fervente. Você teria me procurado? Me convidado para suas festas de tecnologia chiques? Não vamos fingir, Morgado. Morgado. Não João. Nem mesmo João. A escolha do nome parecia uma barreira deliberada, um limite traçado. Chegamos ao Sullivan, onde Lívia já estava encostada no balcão, estudando as opções de sorvete com a concentração séria típica das crianças. Toninho pediu seu pedido, encerrando nossa conversa desajeitada. Observei sua interação com o atendente natural, amigável, com um charme espontâneo que fazia os outros sorrirem automaticamente. Outro traço herdado de nossa mãe. Com os sorvetes em mãos, chocolate para Lívia, baunilha para Toninho e café para mim, sentamos em uma mesa de piquenique com vista para o porto. Lívia dominava a conversa, preenchendo os silêncios constrangedores com histórias sobre a escola, amigos e a vitória recente do time de futebol. Eu ouvia, furtivamente lançando olhares para Toninho, tentando unir aquele estranho à imagem do bebê nas fotos antigas, ao conceito de irmão que nunca existira na minha realidade. Então, você comanda Morgado Inovações, comentou Toninho quando Lívia fez uma pausa para respirar. Tecnologia médica, certo? Já vi seus anúncios por aí. Sim, confirmei, surpreso por ele saber tanto. Desenvolvemos sistemas de interface neural para aplicações médicas. Ajudamos pessoas com lesões na medula a recuperarem a mobilidade, entre outras coisas. Toninho assentiu, a expressão imperturbável. Mamãe tinha orgulho de você. Sempre me mostrava as notícias sobre sua empresa quando apareciam no jornal. A simples afirmação atingiu-me com força inesperada. Minha mãe compartilhava minhas conquistas com seu outro filho, tentando manter uma conexão, ainda que por meio de recortes de jornal. Ela nunca me falou sobre você, reiterei, sentindo a inadequação das palavras. Queria ter sabido. Ela tentou, respondeu Toninho, surpreendendo-me. No último ano, ela me ligou algumas vezes, falando sobre contar tudo para você, unir a gente num feriado ou algo assim. Eu disse para ela não se preocupar, que já era tarde demais para reunir família feliz. A revelação doeu mais do que imaginei. Por quê?
Perguntei, incerto se realmente desejava saber a resposta. Toninho olhou para mim, medindo se eu merecia a verdade. Porque eu a ressentia profundamente, afirmou simplesmente. O filho preferido. Aquele que ela escolheu. Ela não me escolheu em detrimento de você, protestei, recordando as palavras de Patrícia. Os Donovan tinham a guarda, foi o que ela te contou. Interrompeu Toninho com uma risada amarga. Mamãe sempre gostava de amenizar as coisas. Olhe, não estou aqui para discutir histórias antigas. Mamãe nos amava de sua maneira. Acabou a conversa com a voz tensa. Mas aquilo não foi o fim, algo permanecia nas entrelinhas, uma tensão que falava de feridas mais profundas, verdades complexas do que Patrícia havia compartilhado. Quero entender, falei baixinho. Tudo, o bom e o ruim. Toninho me examinou por um longo momento e suspirou. Por quê? Para se sentir melhor por herdar tudo enquanto eu fiquei com nada? Para aliviar sua culpa de bilionário fingindo ser irmão mais velho? Isso não é justo, comecei, mas logo me calei. Do ponto de vista dele, nada nessa situação era justo. Só descobri que tinha família que eu nunca soube que existia. É tão estranho querer conhecê-los? Lívia não é um acessório para sua jornada de autoconhecimento, disse Toninho friamente. E eu também não. Nunca sugeri isso, respondi, mas então Lívia exclamou do outro lado da mesa, tio João. Você pode vir ver o barco comigo? O papai disse que aquele tipo é um Kiki e tem um mastro especial ou algo assim. A súbita mudança me desorientou momentaneamente. Toninho acenou levemente, concedendo permissão. Levantei-me e segui Lívia até a grade que dava para o porto, grato pelo alívio da tensão. Esse é o mastro mesânimo, expliquei, apontando para o mastro menor na embarcação que cortava as águas do porto. Um colega de faculdade meu era marinheiro e me ensinou um pouco sobre barcos. Lívia assentiu com seriedade. Papai sabe tudo sobre barcos. Ele os conserta na marina. Às vezes, me leva no barco do Sr. Peterson quando testa o motor. Lancei um olhar para Toninho, que nos observava com uma expressão indecifrável. Seu papai parece ser um bom pai, comentei, genuíno. É o melhor, confirmou Lívia sem hesitar. Mesmo quando trabalha até tarde, ele sempre vem me colocar na cama. E nunca perde meus jogos de futebol, nem quando chove. Na simplicidade de suas palavras, encontrava-se a soma de pequenos sacrifícios e um amor consistente, a base da segurança que Lívia sentia. Pensei na minha infância, confortável em muitos aspectos, mas marcada pelas ausências frequentes de minha mãe, ocupada com vários empregos. Será que Toninho deliberadamente escolheu priorizar a presença sobre a prosperidade, algo que nossa mãe não pôde fazer? Quando retornamos à mesa, notei uma mudança sutil na postura de Toninho. Parecia ter chegado a uma decisão interna durante aquele breve intervalo. Vou ser franco, disse abruptamente. Concordei em me encontrar com você porque a Patrícia disse que você merecia saber a verdade. Mas não estou buscando um relacionamento. Eu tenho a minha vida, você a sua. Nossas trajetórias não se cruzam. A franqueza da declaração foi chocante, de certa forma, revigorante, após anos de diplomacia corporativa onde ninguém falava claramente o que pensava. E quanto a Lívia? Perguntei, acenando para minha sobrinha que agora corria atrás de gaivotas. Ela é minha sobrinha. O semblante de Toninho suavizou ao ver a filha. Ela é uma ótima menina. Merece conhecer sua família, o que restar dela, disse, voltando o olhar para mim. Mas preciso deixar algo claro. Se você quer fazer parte da vida dela, nem que seja às vezes, tem que ser de verdade. Sem desaparecer quando algo importante surgir no trabalho. Sem presentes extravagantes para compensar ausências. Ela já teve pessoas entrando e saindo de sua vida demais. A crítica implícita era inegável, e não sem razão. Não era exatamente assim que eu tratara o relacionamento com minha mãe em seus últimos anos. Entendo, disse com convicção. Não farei promessas que não posso cumprir. Toninho assentiu com um gesto quase administrativo.
Ótimo. Agora, se você realmente quer saber sobre a mamãe, aquelas partes que ela nunca te contou, encontrarei com você. Sozinhos. Na próxima semana. Há coisas que a Lívia não precisa ouvir. Concordei de imediato, sentindo que aquela seria minha única abertura. Trocamos números, uma transação estranhamente formal entre irmãos, e combinamos um encontro em um bar no sul de São Paulo na próxima sexta-feira. Conforme nosso encontro desajeitado chegava ao fim, Lívia surpreendeu-me ao me abraçar impulsivamente em torno da cintura. Tchau, tio João! Exclamou, com um sorriso que fazia meu coração estremecer, o mesmo sorriso da minha mãe. Você virá ao meu jogo de futebol algum dia? Acima de mim, Toninho e eu trocamos um olhar, o dele, um misto de advertência, o meu, de incerteza. Ele acenou levemente, um gesto que parecia tanto uma responsabilidade quanto um presente. Gostaria disso, respondi, com mais sinceridade do que esperava. Se o papai achar que tudo bem. Ao vê-lo se afastar pelo parque, com a mão de Toninho protetora sobre a de Lívia, senti uma mistura complexa de emoções que não conseguia definir. Alívio por o primeiro encontro ter acabado, a antecipação das conversas difíceis que viriam e, de forma inesperada, um senso de conexão com aqueles estranhos que, de alguma forma, eram família. Percebi com clareza repentina que vim em busca de respostas sobre meu passado, sobre as escolhas e segredos de minha mãe. Mas o que encontrei foi uma pergunta sobre meu futuro, sobre que tipo de irmão, tio e homem eu desejava ser. A semana passou lentamente, cada dia se alongando em uma eternidade de reuniões nas quais mal conseguia me concentrar e decisões tomadas no automático. Diana notava a mudança em mim, os olhares preocupados enquanto eu cumpria minhas obrigações na Morgado Inovações. O senhor está bem, senhor Morgado? Perguntou mais de uma vez, incomum em vê-lo distraído e inseguro. Desviava suas indagações com a mesma habilidade de sempre, mas a verdade era que me sentia fundamentalmente transformado. Cada aspecto da vida meticulosamente construída parecia, de repente, vazio, sobre uma base que se fissurara sob revelações que eu ainda lutava para processar. Na sexta-feira à noite, encontrei-me num bar modesto no sul, o De Lac Shamrock, uma instituição do bairro que parecia ter permanecido inalterada por 30 anos. Móveis de madeira escura, memorabilia esportiva adornando as paredes, o tipo de lugar onde todos se conhecem. Senti-me desconfortavelmente deslocado, apesar da escolha deliberada de roupas casuais. Toninho já estava lá quando cheguei, tomando uma cerveja num canto. Ele acenou ao me ver, com um olhar reservado, mas sem hostilidade. Pedi um uísque no bar e me juntei a ele, ciente dos olhares curiosos dos frequentadores. Seria que o reconhecessem dos jornais ou eu simplesmente aparentava ser um forasteiro na comunidade? Obrigado por ter vindo, disse, acomodando-me na cadeira à sua frente. Toninho deu de ombros. Disse que viria. E depois de um gole longo na cerveja, continuou. A Patrícia me contou que você achou os álbuns de fotos da mamãe. Aqueles antigos. Assenti, surpreso com tanta franqueza. Sim. Não sabia que ela guardava tudo. Fotos do seu pai, de você quando bebê. Cartas do Vietnã. Um lampejo de algo, dor. Interesse? Cruzou o rosto de Toninho. Nunca vi esses meus, explicou. Ela os trancou depois que me mudei para o interior com o papai, digo, com o Shane. A correção foi reveladora. O Shane te criou como filho? Toninho assentiu. Um bom homem. Casou-se com a Maureen quando eu tinha uns 4 anos. Acabou tendo 2 filhas, minhas meia-irmãs. Mas ele nunca me tratou diferente. Legalizou minha adoção antes de nos mudarmos para o interior, contou, traçando com o dedo um padrão na condensação do copo. O nome oficial é Thomas Shane Donovan. Mamãe e o Shane chegaram a um acordo. A menção ao acordo fez-me lembrar do que Patrícia me dissera, de como minha mãe tentava manter contato com Toninho mesmo após a separação. Então você manteve o sobrenome Donovan? Perguntei. O Shane achou que sim, para honrar a memória do meu pai biológico, explicou Toninho com um leve sorriso. Absorvi a nova informação,
tentando alinhar com a versão que Patrícia havia compartilhado. Mas você continuou em contato com a mamãe? Indaguei. Ligações. Cartões de aniversário. Ela nos visitava algumas vezes por ano. Era cordial. Desajeitado, mas cordial. Os adultos se esforçavam para normalizar as coisas, disse ele, pensando. Foi uma perspectiva surpreendentemente equilibrada para alguém que perderá a mãe ainda jovem. Você não parece zangado com ela, observei. Toninho franziu levemente o rosto. Tive minha fase de raiva na adolescência, quando voltamos para São Paulo. De repente, ela quis passar mais tempo comigo, queria me apresentar a você. Eu não aceitei. Por que não? Perguntei, genuinamente curioso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, ponderando suas palavras. Porque, naquela época, eu já tinha reunido informações suficientes para saber que ela havia feito uma escolha. Quando Shane recebeu a oferta de emprego no interior, ela poderia ter lutado para me manter em São Paulo. Poderia ter exigido a guarda compartilhada. Mas você já existia, e ela estava construindo uma vida para vocês dois, disse com um leve encolher de ombros. Na minha adolescência, decidi que isso significava que ela te escolheu em detrimento de mim. A afirmação me atingiu com força inesperada. Ela não te escolheu, disse automaticamente. Patrícia me contou. A Patrícia conta a versão que mamãe queria que ela contasse, interrompeu Toninho, sem grosseria. Olha, não estou dizendo que mamãe foi vilã. Ela era jovem, lutando, tentando fazer o melhor para todos. Mas os fatos são os fatos. Quando Shane quis se mudar para o interior com você, ela assinou os papéis. Escolheu me deixar ir com ele, em vez de lutar pela guarda compartilhada. Recuo, tentando reconciliar essa visão com a mulher que conhecia, a que sacrificará tudo para me dar oportunidades, que se esgotava trabalhando para pagar minha educação. Por que ela fez isso? Perguntei, mais para mim mesmo do que para Toninho. Surpreendentemente, o semblante de Toninho suavizou. Porque ela achava que era o melhor para mim. O Shane e a Maureen podiam oferecer estabilidade, um lar com 2 pais, segurança financeira. Mamãe trabalhava em 3 empregos só para manter vocês naquele apartamento no bairro das Flores. Demorei anos para entender que, às vezes, o amor se manifesta em deixar ir, concluiu. A sabedoria de suas palavras me surpreendeu. Eu, que sempre havia buscado sucesso, agora sentia que algo fundamental faltava. Toninho não parecia guardar rancor, mas, sim, compreensão mista com tristeza por um passado impossível de mudar. Quando você perdoou ela? Perguntei, quase sussurrando. Toninho riu brevemente, com um som surpreendente. Quem disse que eu a perdoei? É complicado. Posso compreender suas escolhas e ainda desejar que ela tivesse feito diferente. Ele me olhou por um momento. E você? Já a perdoou por ter me mantido em segredo todos esses anos? A pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado em perdão, minha confusão e choque eram mais direcionados à situação do que à minha mãe. Não sei, admiti, ainda processando o fato de que tudo o que eu acreditava saber sobre nossa família era apenas metade da história. Bem-vindo ao clube, disse Toninho secamente. Estou nessa desde os 10 anos. Algo em seu tom, não acusatório, mas direto, quebrou a tensão entre nós. Encontrei um sorriso e, após um breve instante, Toninho retribuiu com um leve arquejar dos lábios. Então, ele disse, chamando o garçom para mais uma rodada. Patrícia me disse que você é um gênio. Interfaces neurais? Isso parece coisa de ficção científica. A mudança de assunto foi claramente intencional, e eu agradeci. Não é tão futurista quanto parece, expliquei. Estamos apenas encontrando formas de ajudar o cérebro a se comunicar com a tecnologia para compensar limitações físicas. Ajudamos paraplégicos a caminhar, vítimas de AVC a recuperar a fala. Toninho assentiu, surpreendendo-me com seu interesse. Mamãe comentou sobre isso da última vez que conversamos. Disse que você estava fazendo um bom trabalho, ajudando as pessoas.
A simples menção da aprovação de nossa mãe aquecia-me de forma inesperada. Tento, respondi. Mas ultimamente tenho me perguntado se perdi de vista a missão original. Hoje, parece mais sobre preços das ações e participação de mercado do que realmente transformar vidas. Confessei, de forma que jamais teria feito na Morgado Inovações, mas ali, naquele bar mal iluminado, a honestidade parecia a única moeda possível. Toninho me analisou com a mesma franqueza que lembrava nossa mãe. Então mude isso, disse simplesmente. Você é o chefe, não é? O grande CEO. Ri, mesmo que sem vontade. Não é tão simples. Temos acionistas, um conselho, são apenas desculpas, interrompeu Toninho, mas o tom era leve, quase brincalhão. Mamãe sempre dizia que você podia fazer qualquer coisa que se propusesse. João é teimoso como um burro, igual ao irmão, ela costumava dizer. A revelação casual de que nossa mãe via semelhanças entre nós me atingiu com força. Passei a semana imaginando as diferenças entre Toninho, o operário dos cais, e eu, o magnata da tecnologia, o homem de família versus o executivo solitário. Nunca imaginei que ela pudesse ver paralelos onde eu via apenas contrastes. Lívia é uma ótima menina, mudei de assunto. Você fez um bom trabalho com ela, cumprimentei. O rosto de Toninho suavizou visivelmente. Ela é tudo para mim. Depois que a Rita, minha esposa, nos deixou, ela foi a razão de eu levantar todas as manhãs. E ainda é. Ele olhou para mim. Mamãe adoraria ver vocês juntos. Sempre disse que a Lívia lembrava você quando era pequena, tão esperta, sempre perguntando o porquê. A revelação de que nossa mãe via semelhanças entre mim e minha sobrinha criou um nó inesperado na garganta. Lamento não ter conhecido minha mãe da maneira que você conheceu, sussurrei. Eu estava tão absorto construindo meu império que perdi a chance de realmente conhecê-la. Toninho ficou pensativo por um longo instante, e então, com suavidade, disse: ela sempre esteve orgulhosa de você, contava a todos sobre o João que estava mudando o mundo com suas invenções. Guardava cada artigo, cada menção sobre sua empresa. Mas eu não estive presente quando ela precisou de mim, confessei finalmente, o peso da verdade surgindo. Quando ela tentou se aproximar no último ano, eu estava ocupado demais. E então ela se foi. Toninho ficou em silêncio, pensando no próprio copo de cerveja. Todos temos arrependimentos quando se trata da mamãe, disse por fim. Eu a afastei por anos, culpei-a por escolhas feitas antes de eu entender. Só depois percebi que ela estava fazendo o melhor que podia numa situação impossível. Mas o tempo, inevitavelmente, acaba para todos. A aceitação mútua de nossas falhas construiu uma ponte entre nós que nenhuma relação formal poderia ter. Pela primeira vez, senti uma conexão genuína com aquele homem que compartilhava meu sangue, não pela semelhança, mas pelo fato de termos amado e perdido a mesma mulher, ambos tendo falhado com ela de nossas próprias maneiras. Tenho os álbuns de fotos dela, cartas, lembranças. Coisas que ela guardava dos dois nossos passados. Você deveria tê-los, ou cópias, pelo menos, sugeri. Toninho aparentou surpresa e depois refletiu. Gostaria disso. Pelo bem da Lívia, pelo menos. Ela precisa saber de onde vem, de tudo, disse ele, e então se levantou, colocando a mão brevemente em meu ombro. Mamãe ficaria feliz, sabe? Mesmo com tudo, ela nunca deixou de esperar que seus filhos se conhecessem um dia. Enquanto Toninho se afastava para atender uma ligação, voltei meu olhar para o túmulo de minha mãe, agora visto com novos olhos. A lápide simples parecia insuficiente para captar a complexidade daquela mulher que guardara tantos segredos e sacrifícios. Eu achava que estava honrando sua memória ao construir uma empresa de sucesso, ao garantir a segurança financeira que ela sempre quis para mim. Agora, porém, questionava se tudo aquilo fazia sentido, se o que ela realmente valorizava não era a riqueza ou as conquistas, mas a conexão, a família, o amor que persistia mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Enquanto dirigia de volta à minha cobertura, percebi que me sentia mais leve do que em anos, como se, ao confrontar o passado, tivesse me libertado de seu domínio.
O irmão que eu nunca soube que tinha me presenteara com algo inesperado, um vislumbre de uma nova maneira de medir o sucesso, uma forma diferente de honrar a memória de nossa mãe. Pela primeira vez em muito tempo, aguardava não a próxima reunião do conselho ou o lançamento de um produto, mas algo muito mais simples e infinitamente significativo: ver uma menina de 8 anos jogar futebol num sábado de manhã em um bairro de São Paulo, torcendo por ela como tio, como família.